Vamos lá agora, a partir da questão número 6 agora, a última rodada, né? Eu estou vendo que só tem questões de gramática aqui, não estou vendo lá grandes coisas em relação a isso, então vamos entrar agora nessa questão de flexão de verbos, na parte semântica, crase, bom, até a identificação da classe gramatical da palavra mesmo, olha só que coisa tranquila. Vamos dar uma olhada então? Questão número 5, flexão verbal. 6, né? Flexão verbal, vamos lá. Olha aí, ó. Os verbos estão flexionados corretamente em... Gente, você sabe que flexão é conjugação, né? Conjugação verbal, nada de outra forma mais complexa não, tranquilinho. A escola terá, não esqueça, flexão, grafia, viu? Conjugação, ou seja, a grafia do verbo, está escrita dele. A escola estará cumprindo o seu papel de cidadã se intervir na formação da sociedade. Se intervir não, pessoal, se intervier, exatamente, intervier, ok? Não se esqueça de que a forma vir, no futuro do subjuntivo, né? Quando ou se, ver é vir, e vir se escreverá vier, não é isso? E não vier, viu? Intervinher, o povo fala vinher, horrível. Vamos lá. Quando revir suas estratégias, o espaço escolar naturalmente provocará mudanças. E aí, pessoal? Quando revir, exatamente, do verbo rever, né? Mas lembrando, pessoal, ó, aquela dica que eu acabei de falar, vamos só relembrar. Sempre que na frase houver quando ou se, o verbo ver se escreverá vir. Quando ou se, ver é vir. Quando ou se, ver se escreverá vir. Por que vir, o verbo vir, se escreverá vier? Lembra que a gente viu isso lá atrás? Quando ou se, ver é vir. Esqueça não. Então, claro, se revir, lembrando, vir, do verbo rever, né? Se revir, né? Se ele rever, não pode, tá certo? Com efeito de futuro, o se, com valor de futuro, usado na função de futuro, já sabe, né? Sempre vir. Vamos lá, segue aí. Aí você tem, quando revir suas estratégias, o espaço escolar provocará, certo? Neste momento, viemos apresentar a Vossa Senhoria uma tecnologia. Vimos apresentar. Vimos e não viemos. Vimos, o pessoal sempre fala, vimos por meio desta, vimos através desta, vimos e não viemos. Cuidado, vimos. Vamos lá. Se os diversos espaços sociais se proporem, se os diversos espaços sociais se propuserem, não é isso? Se propuserem a tornar-se ambientes de educação, se propuserem, ok? Se a sociedade prever as mudanças necessárias, e aí, pessoal, previr, é a mesma coisa aqui, ó. O verbo rever, quando com efeito de futuro, com valor de futuro, quando revir. Se a sociedade, né, se a sociedade previr as mudanças necessárias, poderá atuar no processo, percebeu? Previr, com i aqui, hein? Cuidado aí. Quando ou se, ver é vir. Essa regrinha mata a questão aí, tranquilinho, certo? Vamos lá, questão de número 7. No conjunto abaixo, um dos elementos foge ao campo semântico dos demais. Qual é ele? Pessoal, quando a gente fala em campo semântico especificamente, a gente está falando em relação ao campo de significação. Ou seja, aquelas palavras que de uma forma ou de outra pertencem ao mesmo significado, à mesma área, ao mesmo setor, vamos dizer assim, determinadas palavras. Tá? Campo lexical e o campo semântico. Aí o cara faz, campo semântico é o campo de significação. Palavras que tenham o mesmo sentido, tenham sentidos parecidos em relação a isso aí. Que se apresentem como sinônimos ou quase sinônimos nesses contextos aí, tá certo? Você pode levar em consideração aí, por exemplo, alguns radicais, algumas estruturas composicionais desse léxico aí, desse vocabulário, mas quando a gente fala em campo semântico, a gente se refere às possibilidades de variação de sentido que uma determinada palavra apresenta em determinados contextos, certo? Então, campo semântico, toda e qualquer possibilidade de variação de sentido. E, claro, quando eu falo em campo lexical é diferente. Campo lexical é uma coisa, campo semântico é outra, certo? O campo lexical ou lexical, de uma forma ou de outra, está associado aí à área, ao setor a que pertencem determinadas palavras. Vou dar um exemplo. Campo lexical jurídico, a área jurídica, a área do direito, a área forense. Palavras como advogado, juiz, promotor, leis, código, artigos, incisos, julgamentos, tribunais, são palavras que pertencem ao universo jurídico. Então, são palavras que pertencem ao campo lexical jurídico.
médico, exame, seringa, hospital, né, leitos de hospital, qualquer coisa, exame, raio-x, lá, são palavras que pertencem ao campo lexical da saúde, ao campo lexical médico, ou seja, a área da saúde, a área médica, percebeu? Então, campo lexical é uma coisa, campo semântico é outra coisa. Quando a gente fala em campo semântico, já falamos aqui, é só recordar, sempre estará se referindo, né? Sempre se referirá, estará se referindo, foi ótimo, né? A gente sempre estará se referindo aí àquela velha história, né? Aos valores semânticos, às possibilidades de variação de sentido que uma determinada palavra apresenta. Vamos dar uma olhada aí. Olha só. No conjunto abaixo, um dos elementos foge ao campo semântico dos demais. Interatividade tem a ver com conectividade? Tem. Conectar para interagir, né? Continuidade? Não. Interatividade, conectividade, articulação, intercâmbio. Letra C, claro. Continuação não significa necessariamente interatividade, né? Isso aqui já é um estágio diferenciado. Conectar-se, interagir. Articulados, né? Pessoas articuladas, pessoas que interagem, que têm conectividade, que se articulam, que se unem, que interagem. Intercâmbio, a mesma coisa, mas continuidade, gente, nada a ver com esse campo semântico aqui. Certo? Indica prosseguimento, né? Certo? Andamento e por aí vai. Ok? Até contiguidade pode ser, mas nada das outras. Ok, fácil, né? Questão 8. A transformação da escola em espaço aberto, alguma coisa, novas estratégias tecnológicas, certamente vai deixá-la lá. A sequência que preenche corretamente as lacunas da frase acima é, percebeu? Uma questão simples de preencher, né? O pessoal diz que isso não cai em prova. Não, cai mais não. Claro que cai, gente. Já vimos na FCC, agora no CES Gran Rio, várias bancas, né? Até a própria Exaf já fez isso muitas vezes. A transformação da escola em espaço aberto a novas estratégias. Note que aqui você só tem o a no singular, na base, ou então as, né? Agora, esse as deveria ser, ó, o que está aberto a. Não é isso? Então, a palavra aberto, que é adjetivo, né, exige a preposição a. Novas é palavra plural. Então, eu tenho duas opções aí. Eu posso estar aberto a novas estratégias. Esse a aqui seria sem acento algum, sem o acento grave indicativo de crase, porque não existe a presença do artigo aqui. Novas é palavra plural, novas estratégias, é um adjetivo plural. Se é um nome plural aqui, é claro que eu poderia ter a novas, esse a seria apenas a preposição exigida pela palavra aberto. Quem está aberto, a preposição exigida pela palavra aberto. Então não há artigo a sem nada. Uma segunda opção seria usar o as, agora o as com acento, gente. A escola é um espaço aberto, as craseado, né? Acentuado com o acento grave indicativo de crase, marcado com o acento aí, o acento grave. É um espaço aberto às novas estratégias tecnológicas. Certamente vai deixá-la e tal. Veja, as com acento ou então a sem nada, ok? Certamente vai deixá-la a par. Pessoal, quem está a par está ciente de alguma coisa. A par de algo. Esse a aqui também não recebe nada de acento, ok? É simplesmente paradinho, sem nada, limpo. Deixá-la a par. Então você tem aí esse a como preposição também, e não como artigo, ok? Deixá-la a par do que é mais adequado à formação cidadã. E agora, o que você acha? Adequado a. É isso? O que é adequado a alguma coisa. Formação é nome feminino. Adequado a mais nome feminino, crase obrigatório. Por isso que a letra A é a resposta. Certo? A regência dá o termo adequado e a palavra feminina, a resposta certa, letra A, tranquilinho. Vamos à próxima, questão 9. Fácil, né? Bem rapidinho, bem tranquilo. Mesmo admitindo que grandes massas da população estejam excluídas dele, olha só. Mesmo admitindo, pessoal, eu tenho aqui esse mesmo, claro, acompanhando a palavra admitindo, mesmo admitindo isso, né? Então, nesse contexto aqui, admitindo, mesmo que se admita, percebeu? Então, note, é como se esse gerúndio aqui estivesse escondendo a palavra que, né? Mesmo que se admita
que grandes massas da população estejam excluídas. Note que aqui eu tenho um verbo no subjuntivo, né? Presente do subjuntivo. Tá, e o que é que isso tem a ver, pessoal? Essas construções de presente do subjuntivo, ou de formas subjuntivas, elas sempre sinalizam aí, muitas vezes, oposição semântica. Tá? Então, quando ele tem mesmo admitindo que grandes massas da população, nesse contexto eu tenho, claro, a palavra que é implícita, porque o verbo no gerúndio, ele sinaliza aí oração reduzida de gerúndio. É uma oração subordinada, reduzida de gerúndio. Então, olha, o admitindo está implicitamente aí, né? Desenvolvendo a palavra que, reduzindo, vamos dizer assim, uma oração, né? Mesmo que se admita. O mais importante é que você note, vamos lá, Jones, aqui Jones. Aí veja, quando você coloca, por exemplo, aqui, mesmo admitindo que grandes massas da população estejam excluídas dele, veja, note que depois do admitindo, você tem aí a palavra que, tá vendo aí? Então, ó, nessa palavra que está logo após admitindo, o que ele fez? Ele procurou apenas evitar que a palavra que fosse repetida. Se eu colocasse aí, mesmo que se admita que, percebeu? Então, se eu colocasse mais um que, explicitando a relação aí de concessão, não ficaria legal, né? Incorreríamos naquela história do chamado queísmo. E esse queísmo não é legal. Então, essa repetição da palavra que aí não seria boa. Então, nesse contexto aí, ele coloca admitindo um verbo no gerúndio, nesse formato aí, para quebrar um pouco aquela noção de queísmo. Um verbo no gerúndio formando oração subordinada reduzida de gerúndio. Ok? Tranquilos? Beleza, olha só. Então, como ele diz, mesmo admitindo que grandes massas da população, esse mesmo que, claro, está enquadrado no grupo das conjunções subordinativas concessivas. Então, a frase apresenta valor de concessão, de oposição semântica. Mesmo que, ainda que, embora, malgrado com U, com L, né? Malgrado com L, com quanto, em que pese, até puxar aqui, não obstante, sai puxando, vai vir um bocado de coisa aí. Mas sempre no grupo das conjunções concessivas. Já é? Vamos ver então que frase teria a mesma função. Em que frase, em que estrutura dessas abaixo aí? A palavra que, a palavra mesmo, que está destacada aí, apresentaria a mesma função gramatical? Vamos lá. Pode-se dizer que se vive mesmo, que se vive realmente, esse mesmo aqui é advérbio, não é conjunção, não serve como operador argumentativo aqui. Todos vieram, mesmo os que não foram convidados. Até mesmo, inclusive, esse mesmo aqui significando inclusive, até mesmo o valor de inclusão. Este é o mesmo relatório que foi divulgado. Um relatório semelhante, idêntico, igual. Percebeu? Como muda muito o sentido aqui. Ele mesmo, ele próprio, valor reflexivo, olha só. Entendeu aí? Totalmente diferente. Ó. O projeto, mesmo que seja modificado, embora seja modificado, percebeu? Mesmo modificando, se eu quisesse colocar um gerúndio aqui para ficar parecido aqui, né? Certo? Mesmo modificando ou coisa, mesmo modificando itens, o que quer que seja. Tá? Então a resposta certa realmente é a letra E, em que esse mesmo está utilizado efetivamente com valor de concessão. Belezinha? Vamos lá. Questão 10. Última questão. Aleluia. Vamos lá. Mesmo admitindo que grandes massas da população estejam excluídas dele. Mesmo admitindo isso, note, sempre que você tiver a palavra aqui, note que ele está dizendo aí a mesma função que a oração destacada em. Ele quer a função oracional. Mesmo admitindo, quem admite alguma coisa, verbo transitivo direto. Mesmo admitindo isso, note, eu troco do que para frente pelo pronome isso. De que grandes massas, lá, esse trecho aqui, eu posso trocar pelo pronome isso e vai exercer o papel de objeto direto. Mesmo admitindo isso, objeto direto. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que a oração? Eu tenho um verbo aqui. Então, é um que em diante, que possui verbo, exerce o papel de complemento da ação expressa pelo verbo admitir. Então, você tem aqui o objeto direto do verbo admitir. Tem verbo dentro, então é oração objetiva direta. Vamos lá. Qual seria a resposta certa aí, gente? Letra... Muito bem. Quem cria, cria alguma coisa. Verbo transitivo direto. Criou o quê? Novos espaços. Objeto direto. Percebeu ou não? Espaços de formação, especificador. Você tem aqui objeto direto, né? Ou melhor, adjunta nominal. Espaços de quê? De formação. Adjunta nominal. É um termo especificador.
O conhecimento é o grande capital da humanidade, predicativo do sujeito, né? Um adjetivo da expressão conhecimento. Um termo com função adjetiva. Então você tem predicativo do sujeito conhecimento. Que precisa dele para a inovação, que precisa de alguma coisa, objeto indireto, outra função sintática diferente. Acabaram surgindo indústrias do conhecimento. Surgindo indústrias do conhecimento, acabaram surgindo. Esse verbo surgir é intransitivo. Indústrias do conhecimento é sujeito dessa expressão aqui. Indústrias do conhecimento, sujeito, acabaram surgindo. Certo? Beleza? Maravilha! Última questão, última prova do nosso curso. Opa, para não perder a tradição. Beleza! Cefini, claro. Chegamos ao final do nosso curso, mas vamos dar aquela relaxadazinha, a última prova. Então, ó, vamos dar uma refletida aí. Veja lá. Lembre-se. O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com um obstáculo. Antoine de Saint-Exupéry. Conhece esse cara? Escritor aí, Pequeno Príncipe e tal. Pois é, exatamente. O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com um obstáculo. Medir a força muitas vezes nem mede, né? Porque às vezes quando a gente está diante do obstáculo, que a gente supera, que a gente nunca acreditava que pudesse passar por ele e conseguisse realmente atingi-lo. Quando a gente supera e olha, a gente se surpreende. E muitas vezes a gente não mede simplesmente quando a gente está diante do obstáculo, quando se defronta com ele, mas quando a gente o supera. Né? Então a gente vê um obstáculo, uma coisa muitas vezes difícil, aquela coisa, e diz, olha, eu vou ter que me garantir muito, eu vou ter que fazer tudo para ter sucesso nisso, então eu vou com tudo. Quando o cara vai, às vezes até nem acreditando muito que pode, mas vai com força total, supera, conquista, consegue, alcança. Ele para assim e diz, olha, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer uma coisa dessa, rapaz. Estou surpreso, estou muito feliz, estou muito satisfeito com o meu desempenho, com a minha performance, com a minha conquista, não é verdade? Pois é. Então, que nós consigamos reconhecer a nossa força, não só diante do obstáculo, mas depois de superarmos o próprio obstáculo, depois de superarmos as dificuldades. Nós podemos sim, somos muito mais do que pensamos, somos aquilo que pensamos, mas somos também muito mais, claro, dentro dessa superação, dentro desse paradigma aí de renovação, de inovação, você precisa, claro, acreditar que é capaz. Precisa suprir, superar. Chegamos ao final desse curso, você já está na 25ª prova, olha só que beleza. 25 provas estudando, você estudou muito, você chegou até aqui. Esse ponto é muito importante. E só o fato de ter chegado até aqui com todas essas provas, todos esses comentários, anotações, esforço mesmo de sua parte, é claro, não tenho dúvida, você fará uma prova excelente. No próximo encontro nosso, aquele comentário final sobre a banca CES Gran Rio. Vamos avaliar um pouco os conteúdos mais recorrentes, os conteúdos mais frequentes e aquelas coisas que você precisa priorizar para que, claro, daqui para frente você siga só, porém bem acompanhado de conteúdos, né? É isso aí. Até a próxima.